Olá, eu sou a Juliana, do blog Rotina de Juliana. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um rocambole. O recheio que eu vou usar é de doce de leite, mas aí isso aí fica a critério de cada um, vocês recheiem do que quiserem. Então eu vou ensinar vocês a fazer a massa básica. Para fazer um rocambole a gente vai precisar de... Aqui eu tenho 6 claras e 6 gemas separados, claro. 6 colheres de sopa de açúcar, 6 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa rasa de fermento. Aqui eu estou usando uma forma retangular, essa forma tem 30 por 40. Eu untei a forma por baixo com margarina, coloquei papel manteiga, untei o papel manteiga novamente, para não ter perigo desse rocambole depois grudar. A gente ainda vai precisar, claro, de uma batedeira. Então a gente vai começar com as claras em neve. Nós vamos bater até elas entrarem no ponto de neve. Então vamos lá. Com as claras já em ponto de neve, tá? Eu parei aqui para vocês verem o ponto, ela fica bem branquinha e durinha, tá vendo que ela não tá nem caindo aqui da minha espátula. Nesse momento a gente vai fazer o seguinte, sem parar de bater, tá gente? Eu só parei para poder falar aqui para vocês. Sem parar de bater, nós vamos acrescentar as gemas uma a uma, tá? Coloca a primeira, deixa misturar assim sucessivamente e ainda com a batedeira ligada, depois das gemas nós vamos acrescentar o açúcar aos poucos, tá? Depois que fizer essas duas etapas, a gente volta pra misturar a farinha aí sim manualmente. Então, vamos lá. Bom pessoal, como eu disse pra vocês, então depois de incorporar as gemas e o açúcar, eu bati ainda mais um pouco, vocês veem que a massa ela dá uma expandida, uma crescida, ela fica assim, ó, bem acetinada, tá? Bem cremosa. Então, nesse ponto, pode parar a batedeira, aí nós vamos vir com o auxílio de uma peneira para a farinha ficar bem fininha. Nós vamos colocar a farinha e misturar com o auxílio de uma espátula e o fermento, tá? Então, vamos lá. Ó, pessoal, quando vocês forem misturar, tá? Delicadamente, eu fui misturando dessa forma, ó. Passando a espátula por baixo e trazendo pra cima, tá? Aí agora que tá tudo incorporado, nós vamos vir com a massa, colocar na nossa forma. E aí vamos espalhar pra ela ficar bem nivelada, tá? Pra depois na hora de assar não ficar um lado mais baixo do que o outro. Pessoal, então aqui a dica importante é vocês deixarem essa massa bem nivelada, tá? Eu utilizei uma espátula de bolo para me ajudar a nivelar isso daqui. E certificar que a superfície que vocês estão também tá bem retinha, sempre dar umas batidinhas, porque isso tudo ajuda. Enquanto eu estava preparando essa massa, eu deixei o meu forno pré-aquecendo, temperatura 180 graus. Então agora a gente vai levar ao forno, né? Isso aqui é rápido, tá? Porque é um bolinho baixo. Então você tem que ficar de olho, senão a massa acaba ficando crocante se passar do ponto, tá? Então vamos lá. Pessoal, bom, vou explicar agora pra vocês. Eu já desenformei o meu rocambole. Fica em torno de 15 a 20 minutos no forno. Vocês têm que ficar de olho porque é o que eu disse. O rocambole ele é bem fininho. Se vocês deixarem passar do ponto, ele vai ficar crocante, vocês não vão conseguir enrolar. Então o que eu fiz? Aqui embaixo eu abri outra folha de papel manteiga, essa daqui de baixo, ó. Mais ou menos um pouquinho maior que a minha forma, polvilhei açúcar por cima, o açúcar refinado. Aí eu tirei o rocambole do forno, na forma, e simplesmente virei aqui. Ele sai super fácil porque tá com papel manteiga untado por baixo. E aí eu coloquei ele em cima desse papel manteiga que eu tinha colocado na mesa. Agora, a gente vai fazer isso aqui, ó, super delicadamente, a gente vai tirar esse papel manteiga que era o que tava na forma. Bom, então ó, tirando a parte de cima, ó, vocês estão vendo que ele é super macio. Então agora eu tô usando doce de leite, esses que a gente compra em lata mesmo. Foi o que eu disse, vocês recheiem do que quiserem, podem rechear de brigadeiro, de beijinho, de goiabada. Então eu vou espalhar o meu doce de leite aqui. E depois eu vou vir com o auxílio de uma espátula e passar ele por todo o meu rocambole. Pessoal, eu já espalhei o recheio é a quantidade, vai de cada um, quem quiser colocar mais, coloca. A minha massa estava tão macia que o doce de leite, inclusive, ele entrou um pouco na massa. Agora vem a parte um pouco mais chata do rocambole, que é enrolar, né? Então vocês vão utilizar o papel manteiga para ajudar vocês, tá? Então aqui, ó, vai enrolando, tem que ir levantando. Essa parte, ela é realmente
E devagar, não aperta demais, porque essa massa ela é muito macia, vai acabar quebrando. Pessoal, então aqui ó, eu cortei aquele rocambole ao meio porque ele ficou muito grande, tá? Como vocês podem ver, ele racha um pouco, porque é uma massa muito fininha. Uma dica aqui, quem quiser, também facilita, ao invés de usar o papel manteiga para enrolar, pode usar um pano de prato úmido, entendeu? Então vocês abram um pano de prato úmido, polvilham o açúcar em cima e desenforma em cima do pano de prato. É outra dica. E sempre enrolar ele quente, tá? Quanto mais ele esfriar, mais grudado ele vai ficar e mais difícil vai ser de enrolar. Então aqui tá a nossa dica, eu polvilhei um pouco de açúcar por cima, se vocês quiserem também, podem derreter um pouquinho de chocolate no micro-ondas e jogar por cima, aí vocês decoram como vocês quiserem. Eu vou cortar aqui um pedaço, ó, pra vocês verem como ele tá super macio. E eu vou servir aqui pra vocês, ó. Então essa foi a nossa dica, tá? Um rocambole, a partir dessa receita base vocês podem incrementar bastante, mudando a cobertura e o recheio. Então essa foi a nossa dica, eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser mais receita em vídeo, acesse o nosso blog, que é o www.cutinadejuliana.com.br. Até a próxima!